Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast do Stanislau. Estamos no episódio número 11 e hoje estamos recebendo vários jovens da nossa igreja que estaremos trazendo um assunto de muita importância, que é o assunto da universidade, como ser um cristão na universidade e qual a influência que a universidade tem na vida desses jovens. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal. Vai lá no YouTube, canal do podcast do Stanislau, te inscreve. Se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. E se já é inscrito, compartilhe este vídeo para que outras vidas possam também estar assistindo e sendo edificadas. Obrigado por estar conosco. Fica com a gente até o final e eu garanto que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Vamos começar apresentando os nossos convidados. Hoje a gente está recebendo o João Vitor. Deus te Boa abençoe, noite. João Vitor. Muito obrigado por Boa ter noite. aceitado o nosso convite. A nossa irmã Stephanie. Amém? Deus te abençoe, Stephanie. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. O nosso irmão David. Amém, presbítero. David, obrigado pelo convite. E a irmã Bianca. Amém, boa noite. Boa noite. Vamos começar. João Vitor, se apresenta, diz de onde tu és, qual é o curso que você faz. Conta um pouquinho de ti. Certo, Pai do Senhor a todos, boa noite. Eu Amém. me chamo João Victor, tenho 24 anos. Estou no 10º período do curso de Direito, encerrando agora o curso. E para mim é um prazer muito grande estar aqui neste podcast. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como disse, sou do 10º período do curso de Direito e atualmente sou da área 30 na congregação de Novo Córrego da Bica. Amém. Irmã Stephanie. Bom, meu nome é Stephanie, como a irmã já falou. Atualmente eu faço letras e nutrição. Eu estou encerrando o 5º período, com um pezinho no 6º já. E atualmente, porque foram muitas mudanças, entrar na faculdade foram muitas mudanças, e atualmente eu congrego no Templo Central, Canta no coro jovem. no coro jovem. Amém. Irmão David, conta um pouquinho do senhor. Amém, presbítero. Eu faço ciência da computação e eu também sou do Tempo Central e eu já estou no 2º período, comecei recentemente, mas eu já vinha estudando a área há alguns anos atrás também e eu tenho gostado muito do curso e tenho entendido de que é o caminho que Deus tem escolhido para minha vida. Amém. É importante isso. Irmã Bianca, conta um pouquinho da senhora. Meu nome é Bianca, eu tenho 20 anos de idade e eu sou formada em técnica de segurança pelo Instituto Federal e também agora sou acadêmica de engenharia naval pela Federal. E eu congrego com Jennifer e com David lá no Coral Jovem do Templo Central. Amém. Eu estava dizendo aqui em off, gente, que a irmã Bianca, ela tá sentadinha, mas ela tem uma estatura um pouco baixinha. E eu dizia, a senhora desse tamanho quer construir um navio, engenharia Quem sabe, naval, ela né? disse, se pretende, em nome de Jesus. Se Deus Então, quiser, destemida. logo. Mas David falou uma coisa interessante, de que é você fazer um curso e escolher um curso que você se identifique para a vida toda, né? Quantos jovens eles vão influenciados por outras pessoas, muitas vezes porque o pai se vê você fazendo aquela profissão É verdade. e outras influências de outras pessoas e escolhem cursos que você não se identifica e lá na frente não vai ter uma boa escolha. Mas o importante é escolher um curso, já que Deus deu a oportunidade de chegar na universidade e fazer um curso que você se identifique e se sinta realizado, né? Fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Porque, querendo ou não, a gente está escolhendo uma profissão para a vida, né? Uma profissão para a vida. Mas vamos começar falando qual é o maior desafio de influenciar e não ser influenciado neste meio acadêmico. Quem quer responder? Vamos lá, João. Posso João vai responder? responder. Qual é o maior desafio, João, de influenciar como cristão e não ser influenciado no meio acadêmico? Bom, presbítero, eu acredito que o maior desafio se dá na medida em que eu ingresso na vida acadêmica sem ter uma firmeza da minha fé. É porque o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, não é? Então, eu acredito que a maior parte dos problemas relacionados à fé na academia, na universidade, se dão justamente pela ausência de firmeza quanto ao que você crê. Eu acredito que se o jovem cristão chega na universidade com os principais pilares da vida cristã abalizados, com as convicções da razão, da esperança que há em seu coração, sem dúvidas isso
vai ser um facilitador na sua vida na universidade. É claro que isso não vai lhe eximir de passar por dificuldades, batalhas espirituais que são comuns à vida acadêmica. Mas se você chegar pelo menos com preparo intelectual e esse respeito, eu acredito que você vai conseguir minimizar os principais desafios e também influenciar ao invés de ser influenciado. É verdade. Irmã Stephanie, como influenciar? Como influenciar? Acho que o posicionamento, né? A gente se posicionar como cristão. A Bíblia fala que quer comer, quer beber, que seja para a glória do nome de Deus, né? Então lá eu ouvi uma frase de um grande escritor eu ouvi, né? Eu não li, que ele dizia o seguinte: talvez você seja a única Bíblia que um pecador vai ler. Então, assim, que Bíblia você está Mostrando, Sendo. né? que Bíblia você está propagando, né? A Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. Eu gosto muito de pensar, será que Jesus faria isso aqui? Às vezes a maneira que você trata o outro, né, é uma forma de você mostrar Jesus. A maneira como você se porta naquela situação é uma forma de você dizer, olha, Jesus se portaria assim. Porque quando a gente faz qualquer coisa, por menor que seja, mas tu não é crente, olha o crente É como tá verdade. fazendo. Então, assim, O nosso testemunho vale muito, né? exatamente, você ser a Bíblia que o pecador está lendo. Isso é, até na forma que você apresenta o trabalho, na forma que você discute sobre aquele determinado assunto. Uma coisa tão besta, que para alguns é besta, mas para nós cristãos tem um peso muito grande, é colar em uma prova. Sim. Para o mundo é comum, mas e para tu como cristão? Tem É honestidade? Jesus faria isso, né? Então, nesses pequenos deslizes, nessas pequenas coisas, nós precisamos propagar o céu, propagar o evangelho. E daquela forma você ganha o outro a Jesus. Porque quando aquela pessoa precisar de um conselho, precisar de algo, vai lembrar daquele crente da faculdade que sentava assim, tinha uma postura assim, e a Bíblia foi propagada. Que era diferente, né? Seu Exatamente, a diferencial. diferença. Sim, presbítero. É interessante que ela falou porque Jesus disse que não tem como esconder uma lamparina. Sim, Ela tem que estar em cima. correto. E eu ouvi também uma frase há muito tempo de que, por exemplo, esse ambiente está todo iluminado. Ou seja, quando as luzes estavam apagadas, não tinha luz, ou seja, só que o que acontece? Quando a luz acende, as trevas elas não têm como lutar contra a luz. Quando se acende a luz, ela instantaneamente clareia o ambiente inteiro. Entendo. Ou seja, quando o cristão, não só na universidade, mas em qualquer ambiente, ele chega, obrigatoriamente precisa haver uma evidência de que chegou alguém ali que é diferente. Não tem como a gente esconder a lamparina. A lamparina tem que ser propagada, ela tem que Tem que aparecer. estar à vista. Exatamente. Não tem como eu estar na universidade ou eu estar em qualquer lugar e as pessoas não perceberem que há algo diferente ali no ambiente. Não dá para ser um estudante, me permita a expressão 007. É verdade. Agente secreto. É Não dá para verdade. ser como Verdade. cristão, digo. Não. Você vai lá, claro, fazer todos os deveres de estudante, de aluno, acadêmico, mas a gente tem que lembrar de que a gente, quando entra na universidade, a gente é crente, primeiramente. E é importante Com a certeza. gente ter, para a gente poder, assim, influenciar e não ser Exatamente. influenciado. Agora, irmã Bianca, fala, pegando um gancho no que a irmã Stephanie estava falando, no ponto de vista da senhora, como vivenciando os passos de Jesus, que ela falou, dos passos de Jesus, como Jesus seria um estudante nos dias de hoje? Eu gostei muito que Stephanie e David já falaram muito sobre isso. E assim, a gente sabe que Jesus seria aquela pessoa que é o melhor aluno. E eu tava pensando sobre isso esses dias e eu percebi que, na verdade, eu quero ser como Jesus nesse aspecto, mas também em outro aspecto. Que assim, quando a gente chega na universidade, existem pessoas de diversas realidades. Lá na Federal, tem gente de todo o estado. Tem gente que vem do interior, tem gente que vem de outros lugares. E as realidades são diferentes. E eu acho que Jesus, na universidade de hoje em dia, ele seria aquela pessoa que prestaria atenção em tudo. Então, eu acho que o cristão, ele é aquela pessoa que é sensível. Então, eu quero estar numa sala de universidade e, como Jesus, eu sentir
o meu companheiro do lado. Eu não quero estar lá só na aula, não. Eu quero estar sensível ao meu professor, eu quero estar sensível ao meu colega, aquela pessoa que está me vendendo um lanche na rua, porque são pessoas que têm realidades diferentes. Então, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção quando eu paro para pensar. O que Jesus faria numa universidade? Como ele seria, sabe? Me permita, Fica à presbítero. vontade. Ontem eu ouvi uma frase no culto. Eu estava em um culto e eu ouvi uma frase que disse assim: o pregador falou assim, falando sobre o Deus de provisão. E ele falando que nós somos a provisão de Deus. É Né? verdade. Então, assim, quando Bianca falou, chamou muito minha atenção, porque, assim, você é a provisão de Deus para o seu professor na universidade. Você é a provisão de Deus para o moço que está vendendo lanche. Você é a provisão de Deus para o seu colega de O turma. crente tem que estar É, atento. você tem que estar atento a ser a provisão de Deus. Às vezes aquela pessoa está pensando em fazer algo muito, muito terrível com a sua própria vida. E você, com a simples palavra, um simples louvor que você cantarola ali, você é a provisão de Deus para que aquela pessoa verdade. não cometa, né? Sim. Que está tão comum nos últimos Nos, dias. nos dias Nós atuais. temos que pensar isso, né? O jovem, ele é a provisão de Deus. Nós, enquanto juventude, todo cristão, é a provisão de Deus para esse tempo. Né? Nós somos a provisão de Deus. Onde Deus nos colocar, nós somos a provisão Nós de somos. Deus. Amém. É verdade. E no meio acadêmico, a gente sabe que é muito complicado. Eu já vivenciei isso presencialmente. Hoje se fala muito da universidade online e a pandemia trouxe isso, né? Ela aflorou essa modalidade de curso à distância, de que a gente não vivenciava. Existia, mas a gente não vivenciava tanto aqui no Brasil. Fora a gente já vivencia, mas no Brasil não se tinha tanto, e a pandemia ela trouxe essa modalidade de ensino mais à tona. E de certa forma, ela ajuda muita gente nesse ponto. Mas quem vai para a universidade presencialmente e vivencia embates diários, muitas vezes não só com alunos, mas com professores, e muitos sofrem discriminações. Alguns de vocês já vivenciaram algum momento de ser discriminado pela fé de vocês na faculdade? Me atrevo a dizer quem nunca, né? É verdade. Mas Eu quem já. poderia trazer um exemplo pra gente? Fica à vontade, gente. Vai começar, João. Vai, Bom. João. João começa. Então, eu sou estudante da Unicap e desde o primeiro período eu busquei me vincular ao intervalo bíblico, que é um Sim. movimento que ocorre, inclusive, algo que ajuda bastante no nosso cotidiano, né? Haja vista que, por vezes, nós não temos tempo durante a semana para ir à igreja ou algo do tipo. Então, o intervalo bíblico é um trabalho muito especial por esse motivo. E eu lembro que um dia eu estava em um desses trabalhos e, posteriormente a esse trabalho, um jovem me parou e ele começou a fazer questionamentos a respeito da minha fé, no sentido de que, para os cristãos, falta inteligência, intelectualidade, porque são pessoas que acreditam em mitos, em lendas, que a fé não é atestada. Então, durante toda a minha graduação, eu enfrentei esses desafios de pessoas dizendo que os cristãos não podem ser intelectuais ou que não têm a sabedoria necessária e por esse motivo são cristãs. Mas nós precisamos entender que a fé não diz respeito à ausência de intelectualidade, Sim. não é? Mas a fé antecede a razão. Exatamente. Existe até uma frase de um autor que ele diz justamente isso. Não é que a fé seja irracional, mas a minha fé antecede a razão. É verdade. E nesse sentido, o autor aos Hebreus chegou a dizer que pela fé entendemos. E Então, para mim, esse foi o maior desafio e talvez o maior alvo de preconceito que eu tive. Justamente de que, pelo fato de ser cristão, as pessoas acham que a nossa fé não está balizada em uma verdade, não é? Que tratam-se de mitos, que tratam-se de lendas, e por esse motivo nós não podemos ter uma vida intelectual. Mas nós precisamos sempre ter em mente isso, que não é que haja, ou melhor, que estejamos diante da ausência de intelectualidade, mas a nossa fé antecede a razão. E nós cremos para compreender e não fazemos o contrário. Exatamente. E eu acho bem interessante que tem gente que diz que nós vivemos em uma caixinha, né? Exatamente. Tiveram pessoas que disseram pra mim:
olha, você precisa se desconstruir. Você vive em uma caixinha, precisa desconstruir todos os seus ideais. E eu escuto por educação, né? Temos que ser sábios. Mas na minha mente eu tô dizendo assim, eu não quero me desconstruir, não. Eu quero me construir mais, me alicerçar mais, Sim. ser mais É profunda verdade. aqui, conhecer mais do que eu tenho visto e do que eu tenho crido. Porque o evangelho é isso, viver na prática, né? Não precisamos nos desconstruir, não. Precisamos nos alicerçar. Exatamente. É verdade. É interessante, licença, Fica à o vontade. que o João estava falando, porque eu pensei, por exemplo, falaram muito que cristão é sinônimo de alguém que não tem muita inteligência, né? Não tem muita intelectualidade. Mas se você pegar historicamente, a grande maioria dos cientistas que contribuíram demais com a física, com a química para os dias de hoje, a Exatamente. grande maioria deles eram cristãos. Sim. Um exemplo é Isaac Newton, por exemplo. Isso. É verdade. Eu me lembro quando eu estudei, foi um estudo que não foi muito convencional, o ensino médio. Porque lá no Instituto Federal é a mesma coisa que uma faculdade. A gente escolhe nossos professores, a gente tem a liberdade de sair da sala a hora que quer. Enfim, muita gente chega lá com 14 anos de idade e faz o que quer. E eu lembro que no meu primeiro período teve um professor que chegou pra mim e disse assim: Tu é crente, é? De saia. Tu não vai durar, não, vice aqui não. E eu disse, como é, professor? O senhor me perdoe, mas o senhor vai ver, viu? Eu vou E chegar, graças a Deus eu vou chegar no terminei. fim. Terminei, graças a Deus. A evasão Amém. escolar é enorme, porque são 4 anos de ensino médio. Muita gente desiste no meio do caminho, mas graças a Deus terminei. E tô aqui contando que sobrevivi, né? Graças Graças a Deus. a Amém. Deus. Porque a gente percebe de que a sociedade, ela nos discrimina já por sermos Exatamente. cristãos. A gente já sofre essa discriminação e quando a gente chega num ambiente acadêmico onde o marxismo está é exposto abertamente e outras coisas que não vem nem ao caso de estarmos falando, a gente que quando a gente traz o evangelho para confrontar tais ideias e pensamentos, a gente é discriminado por É isso. verdade. Porque os nossos pensamentos, os nossos ideais e principalmente os nossos princípios são diferentes. Quantas vezes eu não vi amigos na faculdade, na sexta-feira, sair para ir para balada, Entendo, Sim. né? para ir para o barzinho e dizia: Emanuel, tu vai para onde? Vou para casa. Eu vou para casa porque eu tenho casa. Então eu vivenciei isso na faculdade quando lá no início. Eu não sou tão velho. Não sou novo feito você, mas também não sou tão velho não, tá, gente? Só é mais experiente, né? Talvez. Os cabelos brancos me denunciam muita coisa, mas assim, eu vivenciei muito isso. Claro, tinha outras pessoas que não se importavam, mas eu vivenciei isso de algumas pessoas pelo fato de eu ser cristão e tentar ser diferente do padrão do mundo, pessoas que não me davam nem boa noite. Não Sim. diziam nem sequer, não dirigiam nem a palavra a mim. Porque sabia de que, não, Emanuel, pai, tá perdendo a vida. Lá eu quero saber de Emanuel. Emanuel não tem nada para me oferecer de bom. Não sabia ele que a gente tem, Com que é o certeza. Evangelho de Jesus para oferecer para cada um. Transformador, né? Que transforma, né? E que nos sustenta. Agora, vou dar a oportunidade para cada um falar. Vamos começar pelo lado de cá agora, tá? David. David, depois Bianca e depois os demais. Qual testemunho que vocês teriam do trabalhar de Deus, que talvez foi mais marcante no período de que vocês estão vivenciando a universidade? Bom, hoje, a minha universidade, a minha faculdade é mais na linha que o senhor falou, de que veio muito à tona com a pandemia, que é online. A modalidade Mas eu online. já fiz um curso de direito Presencial. E assim, fiz uma faculdade particular que eu dou graças a Deus porque, graças a Deus, o ambiente era um pouco mais tranquilo. Existia, sim, tudo aquilo que a gente vê quando a gente está no meio das pessoas que não servem a Deus, mas era um ambiente um pouco mais tranquilo. Haviam, sim, falas de professores que atacavam diretamente a minha fé, mas eu dou graças muito a Deus porque, graças a Deus, eu nunca sofri nada tão extremo. Mas eu tenho um testemunho que me marcou muito, que eu acho que ele vai talvez sair um pouco da linha dos demais,
E que não foi ninguém que me atacou pela minha fé. Mas eu acho que pessoas que sofrem isso na sua vida, na sua universidade, e acabam se distanciando é porque elas não estão firmadas, como o João falou. E eu sofri, ou no caso, graças a Deus eu sofri da parte do Senhor uma situação que me fez me firmar muito mais nele. Que foi uma vez que, de alguma forma, eu senti um impulsionamento da parte do Senhor de fé tão grande durante um período da minha universidade que eu sabia que em pouco tempo o Senhor ia me dar uma oportunidade de fazer uma coisa na igreja. E aí, ninguém tinha falado comigo. Eu cheguei na faculdade e peguei o caderno e comecei a escrever um esboço. E aí, um amigo meu até chegou pra perto de mim e disse, que também é cristão da nossa igreja, ele disse, mas peraí, como é que tu tá fazendo esboço e ninguém falou contigo? Uhum. Como assim? Tu acha que tu vai dar a palavra lá no culto e tal? Aí eu, não, eu sei que eu vou dar a palavra. Eu tenho certeza. Eu não lembro que dia da semana era, eu acho que era uma quinta-feira. E aí eu preparei tudo. E aí, no outro dia, no final do dia, um irmão da igreja, ele chegou pra mim e disse, olha, o senhor vai dar a palavra tal dia, tal, se prepare. Eu, meu Deus, amém. Já tá tudo Mas já preparado, tava com graças o a esboço já Deus. tava escrito, né? Por que eu conto esse testemunho? Porque eu acho que coisas assim são tão preciosas, são tão marcantes, são coisas assim que faz você estar ali na faculdade ou em qualquer lugar e dizer, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que ele fala comigo, eu sirvo ao Em Deus que qualquer ele, lugar, né? exatamente, que ele verdadeiramente está se relacionando comigo e eu tô me relacionando com ele. Amém. Amém. É verdade. Irmã Bianca? Eu gosto de pensar na faculdade e pensar que Deus, como o João falou, as pessoas estão acostumadas a pensarem que crente não tem intelecto, mas Deus, ele é aquele que dá o intelecto. E a minha história de entrar na faculdade de certo modo, é até engraçada. Eu lembro de Daniel e dos seus amigos, quando eles estavam lá na Babilônia, no capítulo 1, versículo 17, diz que Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Como eu tinha comentado anteriormente, são 4 anos de ensino médio onde eu estudei, e aí no terceiro ano, eu fui fazer o Enem a primeira vez, e minha mãe dizia assim, vai estudar, menina. E eu dizia, mãe, calma, eu tenho que ver aonde é que eu preciso melhorar. E eu fui fazer o Enem, assim, na cara e na coragem, e Deus me surpreendeu, porque o que era para ser treino, eu estava no terceiro ano, eu passei na faculdade. Deus me deu sabedoria para isso. E eu vi a mão de Deus estendida. Eu não sabia que eu podia nem entrar para o SISU. Para mim, eu ia entrar como treineira. Sendo que eu consegui e eu fiquei como quem sonha. E talvez alguém esteja aqui, né, assistindo hoje, não esteja ainda na faculdade, esteja nesse processo. E eu tô dizendo isso para testemunhar de que Deus é aquele que dá o conhecimento e a sabedoria. Amém. Então você pode se firmar nele, né? Porque Amém. se eu entrei, você entra também. Amém, Deus amém. quiser. E Amém. a Amém. palavra fala que em Cristo estão escondidos os tesouros da ciência. Ah, e É outra isso, coisa. verdade. É verdade. Uma vez eu escutei a irmã Fabiane, da Praça Diária, ela estava falando uma palavra que me marcou muito, que assim, pode ser que em uma determinada nação, um determinado lugar, um hospital, as portas estejam fechadas para a igreja. Pode ser que a campanha evangelizadora não consiga entrar, mas o médico entra. O advogado, ele entra. O engenheiro naval, ele entra lá dentro do navio. Amém. Verdade. Então, a gente sabe que a gente pode se firmar nisso. Deus, ele quer dar conhecimento, ele quer dar sabedoria, porque ele quer que nós sejamos instrumentos para ele, né? Então, isso é Sim. muito Amém. importante. A gente seja instrumento de Deus em lugares onde Âmbitos seculares, né? no mundo secular, no mundo corporativo. É a verdade. palavra que eu queria utilizar. Para que a gente possa ser um instrumento de Deus a pessoas que não têm acesso à igreja, que não têm o costume de ouvir a palavra, mas como a irmã Stephanie disse no começo, sendo o nosso testemunho. Mas para isso a gente precisa passar pela universidade. É verdade. Exatamente. Um exemplo de testemunho, irmã Stephanie, que a Eu senhora... tenho vários, bem provada, mas Deus é fiel. Amém. Mas tem 2 que eu gostaria de compartilhar. Um foi na faculdade e um foi para entrar na faculdade. Eu lembro que eu fazia ensino médio e eu tinha aquela confiança assim de, meu Deus, eu quero eu não sabia bem que curso fazer. Eu acho que toda a juventude passa por isso.
Aí, quando eu fazia um pré-vestibular no final de semana. Quando eu chegava no domingo, eu sentava na cozinha da minha tia, porque eu ficava na casa dela para fazer esse pré-vestibular. E eu ligava na Rede Brasil, ficava escutando os cultos. E eu lembro que eu tinha um momento que eu ficava assim, eu desligava e dizia, Senhor, sente aqui. Eu puxava a cadeira da mesa e dizia, Senhor, sente aqui, eu quero conversar Já contigo. fiz muito isso também. E eu sentava como se eu estivesse vendo Jesus. É pelos olhos da fé. Eu estava vendo Jesus e eu dizia, Senhor, olhe, capacidade, intelecto eu não tenho. Mas a Bíblia diz que a gente deve se esforçar. O Senhor está vendo o meu esforço. Então, abre as portas, Senhor. E lá em casa nós passamos por um momento muito difícil, porque minha mãe perdeu o emprego. E nós passamos por uma grande perca no momento que foi no meu ensino médio, no terceiro ano, final do terceiro ano. Aí eu lembro que quando isso tudo aconteceu, eu comecei a chorar. E eu lembro que em uma oração eu fiz assim, Senhor, como é que o Senhor faz isso justamente esse ano, que é o ano que meus pais começariam a pagar a minha faculdade? Como é que o Senhor vai fazer isso, Senhor? E eu morrendo de chorar, ajoelhada, chorando assim. E lá no quarto que eu estava, eu senti o Deus vivo que eu prego falar comigo. E ele disse para mim, coloquei tu nesse cenário para eu te mostrar que eu sou o Deus provedor e que eu vou verdade. prover. Glória a Eu Deus. vou prover. Glória a Aí eu Deus. estava em uma... Passaram-se os dias, eu muito abalada, porque é a juventude, né, irmãos? E Deus, ele falou comigo em uma oração para a mocidade. Eu estava lá sentada e a igreja cheia, uma irmã dando uma palavra, ela olhou para mim e disse assim, ei, jovem, Deus manda te dizer que vai ser bênção dobrada e que tu darás um culto de ação de graças e que ele vai fazer para mostrar que ele é. E eu disse amém. Eu cheguei em casa dizendo amanhã, eu disse, ó, amanhã vai ser bênção dobrada e vai ter festa, eu quero o bolo. E eu não sabia que bênção era essa dobrada, mas Deus é o Deus que fala e se responsabiliza. E em janeiro, o Senhor, ele me deu a bênção dobrada. O Senhor me colocou em 2 faculdades e eu não pago Glória o a curso, porque Ele é fiel para fazer, Amém. Glória a além do Deus. que pedimos e do que pensamos. E eu dizia ao Senhor, Senhor, mas que curso? Qual área, Senhor? Para que eu não fique infeliz, eu quero ser feliz. Né? E o cristão começa aí em escolher a área, o Senhor começa a trabalhar. Nós não entendemos, né? Mas o Senhor, ele quer nos usar como flecha. Então, assim, ele sabe onde nos colocar e, do momento certo, de onde nos tirar. Então, com a nossa profissão, nós glorificamos o nome do Senhor. E outro testemunho que eu tenho já na faculdade é que eu queria muito fazer PIBID. Para quem faz licenciatura, é um programa que tem. E eu queria, porque queria fazer PIBID. E eu disse, e muita gente, assim, aquele desestímulo, né? Eu escutei de pessoas assim, você consegue não. Seu Fica pra- coeficiente, pra- você não tem mentir. tempo. Na época eu morava no interior. E eu disse, mãe, amanhã se inscreva, minha filha, qualquer coisa. Eu lembro que a bolsa que eu ia ganhar, eu ia gastar muito mais vindo e indo para Recife durante o dia do que eu ia ganhar de bolsa. E aquele desestímulo. O resultado do PIBID sairia dia 30 de setembro, isso que era o dia do meu aniversário. E eu tava voltando para casa, eu passei um período indo e vindo do interior para cá. E sem internet, eu comecei a fazer uma oração de agradecimento a Deus pelo ano que tinha passado pelo meu aniversário. Deu meia-noite, eu tava na estrada. E eu comecei a dizer, Deus, obrigada. Obrigada pela faculdade, obrigada pela família, aquele hino, né? Te agradeço, ó Deus. E eu comecei a agradecer, eu comecei a chorar. E veio um sentimento de gratidão pelo PIBID. E eu comecei a agradecer a Deus pelo PIBID. Senhor, obrigada pelo PIBID. Obrigada, Jesus, porque tu me destes. Obrigada, Jesus. E sem saber de nada, quando eu cheguei em casa, que eu abro, sai a lista, Jesus tinha me colocado. Amém. Glória a Porque Deus. ele é fiel. E muita gente, mas como tu vai fazer? Mas ele fez. Criou situação, porque Deus, ele cria um caminho no meio da tormenta, me trouxe de lá para cá. E eu dizia, Senhor, eu vou fazer o que ali, eu não conheço ninguém. E o Senhor, ele me trouxe e fez. O PIBID foi uma porta para as grandes bênçãos que o Senhor me proporcionou através da faculdade. O Senhor me trouxe. Enfim, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então, somente verdade. creia e confie. Se ele tem falado, né? Se ele tem colocado o sonho, se ele tem lhe dado o sonho, né? Como José, ele deu o sonho a José. Não importa o caminho, não importa se o cenário é favorável, não importa o que tenha acontecido. Mas ele vai fazer. Amém. 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 Irmão João. Amém. Enquanto vocês falavam, eu relembrava diversas situações que me ocorreram na faculdade. E eu me lembro de uma situação em que, antes mesmo de entrar na graduação, eu estava muito em dúvida do que eu pretendia fazer, de qual curso eu iria cursar.
E eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor e fazer propósitos com Deus para que Ele me direcionasse a respeito dessa escolha. E eu lembro que em uma noite eu sonhei me formando em Direito e passando na Universidade Católica de Pernambuco, Glória a Deus. através de um programa de bolsas. E à época, eu tinha 14 anos, eu não entendi muito bem o que aquilo representava, mas guardei aquilo no meu coração. E com o passar do tempo, eu já havia esquecido desse sonho, e o tempo foi passando, e isso aconteceu. Eu fui aprovado através de um programa de bolsas, e eu trago esse testemunho justamente para falar para você que talvez, eventualmente, não tenha condições de arcar com os custos para a universidade, ou até mesmo que tem dúvidas a respeito do curso que escolher, né? Nós servimos a um Deus que nos direciona em todos os nossos caminhos. São propósitos dele. Né? São propósitos de Deus. E nós estamos aqui justamente para cumprir os propósitos de Deus. Mais do que uma graduação, Deus espera de nós que nós venhamos servi-lo em nossa profissão, como já foi falado aqui. Sim. Então, É verdade. Deus, ele a todo momento está nos direcionando. E se você é uma dessas pessoas que encontra sem dúvida, creia no Senhor, que Ele lhe dará um direcionamento, mas para isso recorra ao Senhor em oração e certamente Ele vai lhe dar as condições, vai abrir as portas para que os seus sonhos sejam possíveis. E também, presbítero, uma outra situação que me ocorreu, já falei aqui que desde o primeiro período eu busquei me inserir no trabalho de intervalo bíblico e eu lembro que à época eu estava estudando o livro de Daniel. E pelo fato da gente se reunir num ambiente que ficava visível, quem conhece a Católica sabe, ali de frente à Biblioteca Central, e nós sempre nos reunimos ali para fazer os cultos. E teve um rapaz que me reconheceu e ele começou a fazer questionamentos a respeito da Bíblia. E interessante que um dos questionamentos que ele me fez estava justamente atrelado ao capítulo 2 de Daniel. E pelo fato de eu estar estudando a esse respeito na época, eu tive condições de responder a ele aquilo. E ele me revelou que antes da conversa que nós tivemos, que nós começamos a ter, porque foi uma série de conversas, ele disse que ele era ateu. E a partir do momento que ele passou a ter contato com a Bíblia, passou a ter contato com esclarecimentos a respeito da fé, ele estava perdendo suas convicções ateias e vendo que há uma razão para crer em Jesus. Então, sem dúvidas, essa foi a minha maior experiência na universidade. Glória a Deus. Ele aprendeu que tem para crer que Deus existe, tem que ter mais fé Exatamente. do que para acreditar de que ele existe. de que ele existe. Exatamente. Então, após aquela série de estudos que nós fizemos, aquele jovem ele não se converteu, mas ele passou a crer em Jesus. Amém. Então, para mim, isso foi gratificante e a prova viva que nós não estamos ali somente para estudar, mas servir como testemunhas de Cristo e pregar o evangelho dentro da universidade. Amém. Eu acho muito interessante esse ponto. Por quê? Porque há um tempo atrás eu vi alguns podcasts também, algumas pregações. E, na verdade, uma coisa que eu acho muito interessante é que a universidade é um processo e o mercado de trabalho é Deus lhe inserindo em um local. Assim como também foi na universidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Na verdade, eu não vou ser simplesmente um programador, um desenvolvedor. Esse, na verdade, vai ser o meu, entre aspas, meu disfarce. Por quê? Porque, na verdade, eu sou um filho de Deus. Que Sim. Deus inseriu em algum lugar. E Deus somente me capacitou de uma capacidade para eu exercer a minha profissão, mas não porque aquele é o final, objetivo do propósito de Deus para mim. Mas é porque Deus quer me usar para impactar outras pessoas. Na verdade, é o início, né? Porque, na verdade, independente de onde Deus nos colocar, seja ele na universidade, no ambiente acadêmico, seja ele na escola, seja ele no trabalho, onde nós estivermos inseridos, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Temos que ser diferente e ter no nosso coração o desejo de ser um instrumento, deixar Deus utilizar da nossa vida. Porque muitas vezes a gente, como a irmã Stephanie dizia, muitas vezes nós vamos ser, ela utilizava o texto de um escritor, que nós vamos ser a única Bíblia que um pecador vai ler. ter acesso. Com certeza. Mas muitas vezes nós falamos mais com o nosso comportamento e testemunho do que com as nossas palavras. É verdade.
Porque quando a sociedade vê de que nós somos diferentes dos padrões mundanos, nós estamos mostrando de que podemos ser e viver diferente. Podemos estar na universidade, podemos estar no meio acadêmico, podemos ser doutores, ser PhDs, ser pessoas intelectuais que tenham conhecimento, mas também que tenham a fé firmada e balizada na palavra de Deus. Amém. Amém. É verdade. Rapidinho. E Fica à vontade. eu queria até direcionar isso para quem tá ouvindo, de que, na verdade, você que é cristão, você que tem uma profissão, quem lhe deu isso foi o Senhor. E Deus lhe deu isso não só para colocar pão na sua mesa, mas Deus deu isso para você influenciar onde você está. Verdade. Tanto na universidade como no mercado de trabalho. Se você é um motorista de Uber, na verdade, Deus só criou um cenário para lhe inserir no carro, para que você fale do amor dele para a pessoa que está lá. Se você é um médico, Deus simplesmente deu, me permite usar essa palavra, um disfarce de médico para você, porque principalmente você é filho de Deus. Principalmente você é alguém que nasceu de novo. Essa é a sua primeira identidade. Um médico, um professor, um programador, qualquer profissão, na verdade, é só uma bênção que Deus dá pra gente, mas é muito mais um meio de Deus nos inserir em locais para que a gente possa tocar os corações dos pecadores, daqueles que não conhecem o Senhor. Verdade. Agora, por que muitos jovens, João? A gente fez uma pergunta, como influenciar lá atrás? Sim. Mas por que muitos jovens cristãos, eles entram na universidade e não conseguem influenciar, e sim são influenciados pelo sistema acadêmico? Então, presbítero, eu gostaria de responder essa pergunta lendo um texto da Palavra de Deus que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15, que nos diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E eu acredito que passa muito pela ausência dessa preparação. Porque muitas vezes nós, na universidade, lidamos com questões que no nosso meio cristão já são consolidadas e, portanto, não são alvo de questionamento. Sim. Mas quando nós temos acesso a pessoas que não estão inseridas nesse meio cristão, existem questionamentos que se sobrepõem àqueles que eventualmente nós estamos lidando na igreja ou no nosso ambiente cristão. Então, essa ausência de preparação somada a esses bombardeios constantes que tem como alvo o jovem cristão, fazem com que a fé vá esmorecendo, vá se esvaziando. E, de repente, aquela convicção que você acreditava ter, você se dá conta que nunca teve. O senhor acredita de que no ensino médio a gente é menos bombardeado do que na universidade? Presbítero, olha, eu particularmente fui de uma escola pública no ensino médio. Eu sou oriundo de escola pública. Sim. Eu estudei só o Jardim da Infância em escola particular, mas da primeira série do fundamental, na verdade, a antiga alfabetização. Tá vendo como eu sou velho? A antiga alfabetização eu já fiz em escola pública, Sim, mas de lá pra cá eu estudei tudo em escola pública do estado. sim. E eu confesso ao senhor que eu me senti menos bombardeado na escola, no ensino médio, do que na universidade. Na universidade eu tive mais dor de cabeça. Eu acredito que, do ponto de vista ideológico, a dificuldade foi equivalente. Não sei se porque já parei faz um tempinho. Deve Eu ter sido acredito que isso. sim. Talvez Que- as coisas mudaram. É verdade. Exatamente. Sobretudo por esse avanço cultural em relação às ideologias, não é? Sim. Que tem muitas vezes como expoente, muitas vezes, não são todas as vezes, aquele que está ministrando a aula, não é? Talvez isso dificulte essa questão, né, de preservar a fé. Então, na minha experiência, a dificuldade foi equivalente. Principalmente porque, à época, eu estava numa faixa etária que talvez eu não entendia muitas coisas, mas, como disse, para mim foi equivalente. Foi É uma equivalente. mudança que é até um pouquinho brusca, eu acho. Isso. Quando eu paro pra pensar.
Porque no ensino médio, a gente sabe para onde a gente vai. Sempre tem o professor, o Exato. diretor. Então, tem sempre pessoas que estão direcionando a gente. Mas quando a gente chega na faculdade, não. É como se a sensação é que você fosse o senhor de si. Cada um Se por você si. quer, você pode tratar mal Exato. o professor, não vai acontecer nada. Pode sair da aula. Então, assim, a pessoa tá o tempo inteiro sendo dita como seguir o caminho. E aí, quando chega na faculdade, fica, vou fazer o quê? Quem é que vai mandar em mim? Como é que eu vou exercer minha fé aqui? Então, Você se torna o senhor de si mesmo, então muitas pessoas não têm a maturidade convicção vai e embora. espiritual, digo, de É. ser o senhor de si mesmo, de não ter uma pessoa Exatamente. que o oriente, de que esteja junto. Então, pegando um gancho nisso que a irmã Bianca falou, e o senhor também, irmão João, eu acredito e digo que a importância do jovem, ele estar na faculdade e arrumar um tempinho, por mais que faça 2 faculdades, feita a irmã Stephanie, entendeu? Ao mesmo tempo, é, não deixar os caminhos do Senhor. Isso. Mas quando eu digo os caminhos do Senhor, é não deixar de ir à igreja. Exatamente. Eu tenho uma coisa bem interessante. Como eu falei, eu passei um período, 6 meses, indo do interior pra cá e era. Aí eu lembro que o meu pastor, o evangelista Josias Fernandes, eu cheguei muito aperreado para conversar com ele. Eu disse, pastor, olha, não tô gostando disso não. Eu saio daqui de 3 horas da tarde, chego de 1 da manhã, não dá para ir para a igreja. Final de semana acumulei trabalho. Domingo e o sábado, Jesus, é para botar minha vida em dia. E eu, Jesus, que negócio estreito. E eu conversando com Que ele. serviço, né? Que serviço. Aí eu conversando com ele, ele disse, irmã Stephanie, nós entendemos que o jovem, nesse período, ele acaba por diminuir a frequência. Mas você não deve se evasar, né? Ter aquela evasão de não vou mais para a igreja, porque a Bíblia diz que há uma briga entre carne e espírito e ganha o que está mais alimentado, né? O que você tem alimentado, seu espírito ou sua carne, né? Sim. Então nós precisamos ter aquela constância. Aí cheguei aqui em Recife, fui para o Templo Central, que é uma realidade totalmente diferente. Os jovens são bastante engajados. Nós temos programação durante a semana e no fim de semana. Principalmente, Então, né? assim, isso alicerça muito, né? Os verdade. cultos jovens que são semanalmente, Eu né? lembro que quando fui para a faculdade, que estudava à noite, mas quando fui para a faculdade, eu estudava ali na Universo, ali na Mascarenhas de Moraes, né? Então eu comecei a trabalhar, então eu saía de manhã para o trabalho, do trabalho pegava os 2, 3 ônibus, que eu não me lembro mais nem quantos eram, para a faculdade. E de noite eu chegava em casa 11 horas da noite. 11, 11 e meia, dependendo do bom humor do motorista, de ir rápido ou de ir passeando. Entendeu? Então, assim, eu vivenciei isso, de estar na igreja feito uma baratinha todo dia, de ir pro culto de doutrina, oração para a mocidade. Na época, lá no Templo Central, estudo que antes era na quarta-feira, depois foi que o pastor mudou e foi para quinta, que é os dias de hoje. Então, no sábado, culto jovem, consagração na 7 de setembro. Então, era aquela coisa toda e me vi fora de tudo isso por causa da faculdade. Exatamente. Pois é. Mas é importante nós aprendermos a remir o nosso tempo. É muito importante. Deus nos coloca como administradores. Então, é importante, né? Existe exortação sobre isso. Sobre remir o tempo. Sim. E eu lembro que quando eu fiquei muito assim, quando eu estava ainda no interior, eu procurava ir ao ciclo de oração pela manhã. Se eu saía do interior de 3 horas, eu ia para o ciclo de oração e ficava parte da manhã. Chegava lá de 8h30, ficava até 1 hora, voltava para casa, almoçava para pegar o ônibus para vir. Então, assim, você remia o tempo. Hoje em dia nós temos a Rede Brasil, que são cultos ao vivo. Então, tô sem doutrina. Vamos assistir uma doutrina? Isso. Online. Você está sendo alimentado, está sendo edificado. Sim. Então, assim, nós precisamos ter esse posicionamento. É como nós falamos, o que faz com que nós venhamos a pecar, nós venhamos a nos perder, é a falta de posicionamento, porque precisa estar dentro de nós, né? Nós precisamos ser convencidos de quem servimos, conhecer o Deus a quem nós servimos. Porque se eu perguntar, você é crente por quê? Porque pai mandou. Porque eu cresci assim, todo mundo lá na minha casa é crente, eu sou também, mas não. Isso é um encontro pessoal com Deus.
Se a gente não tem esse encontro pessoal com Deus, dessa convicção de chegar na universidade crente e ter a certeza, o alicerce da nossa fé fincado na palavra de Deus, a gente não se torna como Daniel. Exatamente. Verdade. E propôs no Do seu seu coração Não. não se contaminar e ser diferente. E como a irmã Bianca leu, Deus o deu sabedoria em todas as coisas. E a Daniel deu o espírito excelente, de excelência, porque em Daniel foi achado É verdade. sinceridade. E a gente consegue estar no meio acadêmico, e ser um instrumento de Deus, mas a gente não pode Com esquecer certeza. das coisas de Deus. De feito, a irmã Steph dizia, eu ia para o ciclo da oração de manhã, para remir o meu tempo, de ter essa oportunidade. Às vezes você não consegue para o ciclo da oração pela manhã, mas você vai para a escola dominical. Era uma coisa que eu Isso. não deixei, mesmo na universidade, eu não deixava de estar na escola dominical para poder ali ser alimentado e aprender, estar na campanha evangelizadora, às vezes ia dormir mais tarde para fazer uma atividade lá do Isso. professor, para poder, de certa forma, deixar o meu final de semana Livre. É uma livre. época da vida que a gente tem que ter mais atenção ainda à nossa lista de prioridades, porque se a gente for deixar, entra um monte de coisa na frente, quando a gente vê, não tem Verdade. tempo para igreja, não pode. A É. gente tem que ter sempre em mente de que Jesus é a prioridade da gente. Até porque se a gente não entrega o nosso caminho ao Senhor, se a gente não tá na vontade do Senhor, as outras coisas não vão dar certo, não É vai dar verdade. certo. É. E nesse sentido, presbítero, eu acredito que, principalmente para aqueles que não têm a oportunidade de ir à igreja em dia de semana, um trabalho de intervalo bíblico na universidade é muito importante. Porque Sim, você vai estar ao lado de pessoas que, como você, são cristãs e exercitar sua fé num ambiente acadêmico, podendo se fortalecer espiritualmente, é muito importante, qual a sobretudo. importância? Aí eu pergunto, qual a importância do culto do intervalo bíblico? Na minha época não tinha, mas qual a importância do intervalo bíblico para um jovem na universidade? Presbítero, primeiro, porque você vai estar ao lado de pessoas que, como você, compartilham da fé cristã. E nesse sentido, você acaba tendo uma rede de apoio na universidade. E também pela oportunidade de você estar evangelizando no ambiente acadêmico. Porque as pessoas veem você realizando aquele trabalho e acabam reconhecendo você como um cristão. E como disse, principalmente para as pessoas que eventualmente não tenham tempo de ir à igreja ao longo da semana, aquele trabalho vai servir como um refúgio espiritual para a sua vida. De modo que, durante a semana, você tem os encontros de intervalo bíblico e é um ambiente em que Deus se revela entre nós. A própria palavra de Deus nos diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará presente. E isso não é diferente na universidade. Então, se você tiver a oportunidade de iniciar um trabalho de intervalo bíblico, faça isso, porque sua fé será amadurecida e você será fortalecido espiritualmente. E Deus, ele se utiliza da gente. O intervalo bíblico é uma escola. Às vezes a gente Exatamente. não consegue estar direito na igreja, mas Deus está utilizando a gente lá no intervalo bíblico. Existem pessoas que são alcançadas somente pelo intervalo bíblico. A gente tem falado sobre isso desde o início, né? Que a gente é, muitas vezes, a Bíblia, né? Que Exato. um pecador tá vendo. Então, naquele espaço, Deus, ele começa a utilizar da gente. Verdade. E essa questão do intervalo bíblico eu acho muito bonito mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente pensa muito pequeno daquilo que Deus pode fazer. Tem uma música que eu gosto muito, que a tradução do título dela é Mais Que Capaz. Deus é mais que capaz de fazer muito mais daquilo que a gente imagina. E eu conheço testemunhos assim profundos e muito poderosos de atuações sobrenaturais de Deus, do Espírito Santo em momentos de intervalo bíblico. Eu conheço o testemunho de um homem que hoje ele é pastor, e na época de faculdade ele fazia um intervalo bíblico com os jovens. E a maioria não prestava atenção na palavra, não estava muito atento, não queria ir. Mas o propósito dele, que ele fez com o Senhor, fez o Senhor agir no intervalo bíblico de uma forma tal que teve um dia que ele chegou no intervalo bíblico e disse: olha, hoje eu não vou dar a palavra não. Hoje eu só vou orar por vocês. Aí ele começou a orar e ele disse para os jovens que começaram a fazer uma fila que ele ia começar a orar de um por um.
ele começou a orar, Deus começou a batizar os jovens na fila, antes de Amém. chegar Amém. Amém. perto dele. Glória a Os Deus. professores começaram a chegar, deu a hora da aula, ninguém tava na aula, e, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? O professor, assim, desabar em lágrimas, e Deus tocar a alma dele profundamente ali. Então, eu creio de que o intervalo bíblico é algo que é só, a gente às vezes vê como uma semente muito pequena, mas é algo que Deus é capaz, mais que capaz de fazer germinar, de fazer, na verdade, ali as pessoas terem, os alunos terem, não só os alunos, mas terem um encontro pessoal com Jesus, que eu acho que é isso que é mais do que suficiente para realmente fazer um cristão firmar a sua fé. Se aquele cristão não teve a sua fé firmada antes de entrar na faculdade, o intervalo bíblico é uma oportunidade de aquele cristão ter É a sua verdade. fé firmada. Por quê? Porque uma frase que eu gosto muito é de que, não é nem uma frase, é mais um entendimento que eu já ouvi uma vez, de que, por exemplo, uma vez Paulo falou a uma das igrejas, ele fala de que eu não posso chamar vocês de mestres, eu tenho que dar novamente os rudimentos elementares da fé de Cristo, ou seja, aquilo que é mais básico. Paulo esperava que eles trouxessem para ele já resultados maiores, que eles trouxessem frutos maiores, mas eles ainda estavam patinando ali na fé. Aí ele fala, eu não posso chamar vocês de mestres, não posso chamar vocês de pais, porque vocês ainda estão, pelo tempo decorrido, o texto fala isso, pelo tempo decorrido vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão lá no início. Mas qual é o entendimento disso? Porque ele fala de que eles ainda precisavam receber leite materno e não alimento sólido. Mas por quê? O leite materno é algo que simplesmente a mãe pega e coloca na boca da criança. E ela só precisa engolir. Ela só precisa processar e engolir. Ela não trabalhou para receber aquele alimento. Mas o alimento sólido é referência àquilo que você tem que caçar para conseguir. Você tem que procurar na palavra e aquilo vai lhe alimentar. O alimento sólido não é simplesmente... Né, eu já vi muita gente comparando que o leite materno é como se fosse aquele devocional do Salmo 23 ali de 5 minutos. E o alimento sólido é aquela palavra de 2 É o Salmo horas. 119. Aquela palavra do grego, do hebraico, de vai pra lá, vem pra cá e tal, que você, meu Deus, que palavra, de onde ele tirou isso, não sei o que e tal. Mas, na verdade, alimento sólido diz respeito a você processar o seu próprio alimento. Ou seja, você meditar na palavra. Você ir na palavra e, através da palavra, você retirar o seu alimento. Deus alimentar você através da palavra quando você vai atrás da palavra. Amém. Assim, presbítero, me permita. Fica à vontade. Eu acho muito interessante o intervalo bíblico, porque, assim, existem jovens que têm medo de universidade. Tem a oportunidade de fazer, diz, não, porque se eu for eu me desvio, não dá, não vou, eu quero ser crente, e dá para ser os dois, né? Você está ali como instrumento de Deus. Existe um intervalo para criar rede de apoio, como já foi bem falado, mas isso é algo que muito me entristece, porque às vezes a gente conhece jovem com um potencial riquíssimo que Deus quer usar a vida daquela pessoa de tantas formas e a pessoa se limita apenas à igreja, àquele ciclo social que está. E ser luz perto de luz é muito fácil. Sim. Deus não nos chamou apenas para estar ali na luz. Foi para resplandecer em meio às trevas. Foi para ser colocado ali mesmo, para ter sua fé provada e aprovada, né? Nesses momentos conflituosos. Porque, para mim, não haveria sentido se nós fôssemos um povo excluído que só vivêssemos entre nós Numa mesmos. bolha. Numa bolha. Dizem que nós vivemos assim, é muito pelo contrário, né? Nós vivemos à procura de almas sedentas. Porque é importante o intervalo bíblico, mas é importante que nós, enquanto jovens cristãos, nos aproximemos de pessoas que não compactuam da mesma fé, Sim. para influenciar. Às vezes uma palavra sua muda todo o cenário. Ah, irmã Bianca, eu queria tanto ser parecida com a senhora. Às vezes eu acho muito interessante porque eu conheço pessoas que em período de prova se desespera e fica tão desesperada e eu não precisa, Tranquilo. né? O que há de vir virá e não Tardará. tardará. O que Deus tem
vai acontecer, né? Ah, não, você lança sobre Deus como se Deus tivesse compromisso. Não, esforça-te, tem bom ânimo. Você esforçou durante 5 meses, 6 meses. Agora Jesus vai fazer Fez o a que é sua pra fazer. parte, Não é isso? descansa, né? A Confia e mente acredita, tranquila, né? a mente tranquila de uma pessoa que estudou, porque o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Nós, e eu acho tão interessante isso que a Bíblia nos orienta a sermos bastante cuidadosos, né? Que eu gosto muito de José, porque a Bíblia diz que onde o moço colocava a mão, prosperava. Mas por que prosperava? Porque o moço era um moço ativo, né? Era um moço atento, era um moço que fazia com excelência. Influenciando e não sendo Isso, influenciado, né? exatamente. Quando José ele chegou ali no Egito, né? Ele poderia dizer, hoje na casa de meu pai todo mundo era crente, todo mundo servia a Deus. Eu cheguei aqui, ó, um povo troncho que faz uma coisa, né? Deus não cuidou de mim, E Deus Deus- me deixou aqui como escravo. Exatamente. Mas ele não, ele tinha sentado no seu coração, né? Ele sabia o Deus que servia, né? E eu acho interessante porque eu posso estar errado, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Eu não lembro de Deus falar com José naquele período, né? Quando ele Não. estava lá separado. Deus não falou com ele. Deus falou com José quando José estava na casa dos pais dele. Era todo mundo crente. Deus falou com José em sonhos. Mas em casa de Potifar, em prisão, Deus não falou com José. E José tinha todos os motivos do mundo Pra pra murmurar. murmurar, pra esquecer de Deus completamente. Mas José, o diferencial de José é que José tinha uma raiz firmada em Deus. Exatamente. As suas raízes estavam firmadas em Deus. Como a irmã Stephanie disse, não houve nada, pelo menos registro bíblico, de que Deus falou com José realmente durante enquanto ele esteve no Egito, antes de se tornar governador. José vai ter lá a interpretação do sonho lá na frente. Exatamente. Mas quanto tempo ele não esperou até o cumprimento do primeiro sonho que ele teve em casa? Verdade. Então é importante, a gente entende de que a nossa fé está enraizada na palavra de Deus, ajuda sim o jovem. Então a gente vê, irmão João, de que o jovem cristão, eu pergunto ao irmão João, vocês podem depois complementar ele, porque ele está pertinho já do fim, né? Já está no 10º período, ele está terminando já o mês que vem, é isso? Esse mês. Esse mês, ó, coisa Glória a boa. Deus. Glória a A Deus. bênção, Ele vai Jesus. cantar o hino Livre Estou, não. Porque a alegria de um universitário é quando entra e a outra sai. quando sai, né? É Tô do, pertinho de sentir essa alegria. tá pertinho, né? Então, assim, aí eu digo ao senhor, irmão João, que o jovem cristão, ele pode entrar crente e sair crente Mais crente. da universidade. Muito mais Com crente. certeza. É possível. Muito mais crente. Não é impossível. Não é O impossível. que o senhor diria para os jovens que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou vão nos assistir depois, que é possível isso? Com certeza, é extremamente possível. E, particularmente, através da minha experiência, olhando para o retrovisor e relembrando o passado, eu vejo que em todos os momentos Deus esteve comigo. Desde o momento em que eu entrei na universidade e desde agora que eu estou saindo da universidade, as mãos do Senhor sempre estiveram comigo. E de posse de vitória, né? Exatamente. Glória a Passou Deus. na OAB. Amém. A Bíblia fala a esse respeito quando fala de Neemias, não é? Sim. A Bíblia diz que tudo quanto Neemias colocou em seu coração, as mãos do Senhor estavam sobre ele. Amém. E as mãos de Deus estavam sobre Neemias porque ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Então a você, meu caro amigo, que está ingressando na universidade, que está na metade da universidade, está pensando em entrar, eu digo a você que se você se dispuser a fazer a vontade de Deus, em todos os momentos Deus estará com você. Glória a Amém. Deus. A Bíblia nos diz e Jesus nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus sempre estará contigo. Basta tão somente que você guarde em seu coração o propósito pelo qual você vive, que é de servir a Deus. E então Deus permanecerá com as mãos estendidas sobre a sua vida. E para você eu gostaria de deixar um versículo que encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Virtude aqui não é deriva de uma expressão que significa poder em ação. Isso. E o que é o poder sendo a capacidade de exercer influência? Então Deus te chamou para exercer influência no ambiente acadêmico. Glória a Deus. E através da virtude do Altíssimo, você entrará na universidade, será próspero Amém. e Deus permanecerá contigo em todos os momentos. Vá sem medo. Vá sem medo, com Jesus no coração. Presbítero, quando o João falava, eu lembrava de um versículo que é em Provérbios 16 e o 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, né? Se as nossas obras estão alinhadas com o Senhor, se estamos vivendo conforme o nosso guia, que é a palavra, os pensamentos serão estabelecidos, né? Eu acho que é Jeremias, não sei se é Isaías que fala, que é: o Senhor sabe os pensamentos que tem sobre vós. São pensamentos de Jeremias 29 e o 11. paz. Olha aí, né? O Senhor sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. E são Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fins que esperais. Olha aí, que bênção, né? O Senhor, ele fala, né? Então, qual é o fim que nós, quando entramos na faculdade, esperamos? É entrar lá crente, sair mais crente e ganhar vidas. Porque o nosso propósito é esse, né? Nós fomos chamados para isso. É certo e é nítido que o Senhor, ele tem propósito na vida de cada pessoa que se dispõe. Então, a faculdade, ela é um meio, ela é uma terra que tá lá para ser semeada. Verdade. E Deus, ele quer utilizar. Isso é nítido e a gente consegue. Cada cristão que entra com esse propósito na faculdade pode testificar, vai ter testemunho no começo, na metade, Amém. no fim, de que Deus, ele se utiliza, de que Deus tem planos e que vai dar tudo certo. Não vai ter vida fácil. Não Vai, mas também fácil. tem a certeza que vai ter um Deus poderoso caminhando do lado. A gente tem uma paz, né? Uma paz Amém. que excede todo entendimento. E como vocês se veem daqui a 5 anos? Vamos começar por quem? Pela Bia. irmã Bia, pronto. É. A mais nova, é? É, Começou eu pela sou a mais mais nova, né? A gente tem a verdade. mesma idade. Ah, Ei, então tá bom, tá então certo. pronto. Se Deus quiser, eu me imagino recém-formada e estudando para um concurso, quem sabe na minha área, né? Já casada, já Amém. desfrutando da felicidade do meu lar, né? E é isso. Para quem não sabe, você que está nos acompanhando, o irmão David e a irmã Bianca são namorados. Então por isso ela tá casada com o irmão David, tá? Irmão David, como é que David se vê daqui a... Olha, não disse que tu não pensa em estar casado, não. Pelo amor de primeira Deus. coisa que eu ia Deus, falar. Era a primeira coisa que eu ia falar. Pretendo bom. estar casado em nome de Jesus. E eu pretendo estar trabalhando na minha área. Sim. E se eu puder entrar em alguns termos mais técnicos, eu pretendo estar... Eu creio que Deus é capaz de fazer. Eu pretendo estar em um cargo alto, em alguma empresa. Tanto ou no setor de tecnologia, ou uma empresa especificamente de tecnologia, gerenciando outro grupo de desenvolvedores, de Sim. programadores. E eu quero me especializar em um programador full stack, que é aquele que tanto faz a parte visual como a parte que fica por baixo dos panos, né? Sim. E eu pretendo, se Deus quiser, um dia estar, daqui a 5 anos, eu creio, estar nessa posição de gerência. Nessa posição de que eu conheço algumas pessoas que estão nessa posição e eu admiro muito. E eu creio que Deus é capaz de fazer e eu pretendo estar nesse local, se Deus Amém. quiser. Irmão João, Eu pretendo, que tá pertinho de terminar o curso, mas como é que se vê daqui a 5 anos? eu pretendo estar casado, de igual modo, Glória. servindo a Deus e com o escritório de advocacia com atuação nacional. Amém. Oh, glória, amém. Foi forte. Tá vendo? Ele... Amém. Eu creio. Amém, eu creio, Jesus. Amém. E a irmã Stephanie? Eu pretendo estar casada também. Glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, imagina, né? Só eu não. Mas eu pretendo, em nome de Jesus. Profissionalmente, eu quero estar vivendo os propósitos de Deus pra minha vida. O irmão olhou, irmão, pra ver se eu era noiva. Não, irmão, eu namoro. Ele olhou assim, ó. E eu pretendo estar tocando vidas pela minha profissão, né? Muita gente me pergunta assim, não, Stephanie, mas como vai ser? Vai ser letras, vai ser nutrição? E eu creio que Deus, ele vai me dar uma estratégia para que eu consiga usar as duas, para que o nome dele venha a ser glorificado, né? E eu quero isso, glorificar o nome de Deus, que eu me anule inteiramente, nem existe Stephanie, mas que exista Cristo e
bem-vidas, né? Eu quero chegar no céu com muita gente mesmo. Superlotação do Ô, céu. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, mas lá não tem superlotação, não. Mas eu vou chegar com muita gente. Amém, amém, amém. A gente está se encaminhando para o fim. A gente queria abrir o espaço para David e Bianca. Eles, como a gente anunciou, né? Eles estão no processo de caminhando para o casamento. E eles vão Amém. fazer A gente trouxe presente. uns presentes e uma Presente muito bom. propaganda boa. Até pra João e pra Jennifer. A gente faz palhas italianas. Ui. Meu Deus, Meu Deus. foi a emoção. Pronto. Foi o meio que a gente encontrou de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E esperar que todo mundo prove, Pode aprove. provar, pode abrir, Claro, pode com certeza. provar. Olha, vamos mostrar aqui, ó. Ei, pai. Ei, palha, seu momento feliz. É verdade. Entendeu? Ei, palha, seu momento feliz. Eu vou abrir, deixa eu ver se isso é bom, viu? Quem faz? A gente, né? Depende, depende. Assim, É. ela Meu Deus. me ensinou e hoje eu acabo fazendo mais. Ele é cozinheiro. Ó, com É, certeza. tô Minha no gente, tem desenvolvimento. Instagram. Claro Instagram, que com tem. certeza. É Ei, palha. Divulguem. Pode seguir Ei Palha no Instagram. @ Ei Palha. Você vai ver lá o que a gente já tem feito. E Deus tem abençoado, né? É, e não é só a gente não, hein? Que Deus tá abençoando a nossa É amiga verdade. Stephanie. Tem Vitória pra contar Vai lá, também. Stephanie. Irmãos, também. olha, eu quero dizer Todo a mundo vocês. querendo casar, aproveita Tá pra fazer vendo? propaganda. É Deus Tá bom demais. capacitando. Grande é, irmãos. Deus nos dá estratégia, né? Então, olha, meu namorado, ele vende gravata, minha gente. Todo mundo indo lá no Instagram. Eu não trouxe gravata pra presentear os irmãos. Mas pela Vai ficar fé, me um dia, devendo, vai um ficar dia me eu devendo. trarei, Eu vou assim, eu ficar creio. devendo Vai mesmo. ficar devendo, Compre... vai Ó, não. irmão João tá se comprometendo aqui diante de toda a congregação, que ele Eu já vai adquiri, comprar inclusive. gravata. E David Você também. gosta? certeza. Excelente. Excelente. David- Eu sou viciado em gravar. Sim, é Muito nossa, da bem. palha. Ó, gente, eu tenho um Instagramzinho, todo mundo vai lá. Eu não Tá. trouxe gravata, mas tem Instagram. Bem fácil, Hermanos Gravatas. Vocês vão amar. Quem disser que veio do podcast do irmão vai receber um desconto. Ô, Eita, Glória. olha aí, Olha gostei. aí, Olha aí, viu? Dedê. Olha, Agora você tá bom que de tá lançar assistindo o artigo podcast do feminino. Stanislau, Isso. você entra lá no direct do Instagram do nosso amigo do Hermanos. Ele não é argentino, não, ele é brasileiro, tá? É Você tão vai bom. entrar lá e vai botar no direct. Assistir o podcast do Stanislau e vai ganhar um Um desconto. desconto, Ô, Que desconto. só vai Glória. saber Já se adquiri. for lá na página pra descobrir. Exatamente. E as irmãs dirigentes da campanha que tá na prova. Meu Deus, e a gravata desse irmão? Nós fazemos, irmã, por um precinho do céu. Tá Pode chegando ir dia lá. dos pais. Fardamento. Dia Verdade. dos pais, Dia dia dos dos namorados passou, você não comprou a bênção passou pro seu varão, pode ir lá que nós temos. Vai dar atrasado, né? Dá atrasado, mas Rapaz, isso dá. é bom demais, viu? E a nota da palha, a gente Não, quer tá saber. muito... Menino, É olha. 10, uma Eu não vou muito comer boa. todo, porque eu não posso. Mas, olha, Ah, excelente, viu? Mas o Gostei, senhor gostei. pode- Essa quem fez? Fui eu, Ah, hoje fui tá, eu. parabéns, 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 Tá uma parabéns. Parabéns, uma Obrigada, delícia. obrigada. Gente, eu quero, desde já, antes de nos despedir, eu quero agradecer a vocês que se disponibilizaram, na verdade, de estar aqui conosco essa noite, debatendo um assunto tão importante. Eu creio que outros jovens vão ser edificados com a vida de vocês, com os testemunhos, o exemplo da vida de vocês, de que é possível entrar e sair, como disse a irmã Stephanie, entrar crente e sair mais crente, para a glória de Deus, na universidade, que é um ambiente onde nós cristãos somos tão bombardeados e temos tão visto a nossa fé tão à prova como é aquele ambiente. Claro, em outros ambientes também são, mas a universidade, e a gente bate tanto nessa tecla porque o jovem, ele ainda está em formação de caráter, em formação de fé, em formação de várias coisas. Então, e ainda tem as emoções da idade, de tudo isso, então, os borbilhões de sentimentos. Então, a gente percebe de que é possível. Com a ajuda de Deus, a gente entra e a gente sai. Amém? Amém. Amém. E casa. Amém. amém. Glória. Eu creio. Eu quero abrir espaço para vocês, para darem a saudação de agradecimento de vocês, deixarem as considerações de vocês. Quem começa? Stephanie. Eu começo. Então, irmãos, pra mim foi um prazer. Eu amo falar de Jesus. Eu gosto muito.
e trazer aplicações pessoais, né, do que ele fez na minha vida, porque se ele fez na minha vida, eu não sou melhor que ninguém, ele faz na sua, É verdade. né? Do jeito que ele abriu as portas e decidiu me abençoar, ele pode decidir lhe abençoar, né? Então, assim, eu agradeço ao irmão pela confiança, né? Toda a equipe dele, que Deus abençoe. Amém. E uma palavra que eu possa deixar para você que está assistindo esse podcast é que se você tem um sonho, pergunte ao Senhor se é a vontade dele, né? E assim como está escrito em Provérbios 16:3, peça e que teus pensamentos venham a ser estabelecidos. E eu desejo que o Senhor continue abrindo portas, né, em universidades e coloque o povo dele lá dentro, né? Amém. Porque Amém. nós precisamos de representantes do céu em determinados lugares. E somos a provisão de Deus para esse tempo. Amém. Amém. Irmão João. Gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com meus amigos. Deus abençoe. Também gostaria de mandar um abraço para a minha família que está aqui assistindo, meus familiares, a minha noiva. Gostaria também de mandar a paz para o meu coordenador, o evangelista Paulo Soares, meu presbítero, o Wellington Batista. Assim também como a todos do Intervalo Bíblico Unicap. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Irmã Bianca. Eu gostaria de agradecer também, foi uma experiência muito diferente e agradecer ao meu presbítero, né, pela oportunidade. Eu posso testificar e eu quero que todo mundo saia daqui mais crente de que Deus, ele faz. Ele Amém. faz e ele tem planos. Então, se você chegou até aqui é porque o conteúdo tá aí dentro do seu coração. Então, que ele frutifique, que você possa sair daqui mais crente. Eu agradeço Amém. a meus pais também que vão estar assistindo. Amém. Irmão David. Amém. A gente entende que Deus tem uma vontade, né? Como Stephanie falou, Bianca também. E eu queria falar para você de que a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida. Eu creio em um Deus de que ele faz além, mas ele faz além quando eu obedeço a sua vontade. E eu queria só dar um exemplo rápido Fica à sobre vontade. quando você lê lá nos evangelhos, tem um episódio que Jesus vai ser batizado. Jesus vai ser batizado nas águas. E aí Jesus chega para João Batista. E aí João Batista diz: Jesus, você que tem que me batizar. Eu não posso batizar você. Você é o Filho de Deus. Você é o Cordeiro de Deus. Quem sou eu para batizar você? Mas a vontade de Jesus era: não, eu quero que você me batize, para que se cumpra toda a Escritura. Amém. E quando João se dispõe a fazer a vontade de Deus, João batiza Jesus. João é testemunha do céu se abrindo, do Espírito Santo descendo, e ele ouve a voz do Pai. Então, quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, por mais que não pareça ser aquilo que eu gostaria, João não queria batizar Jesus, mas quando João se dispõe a batizar Jesus, o céu se abre, Glória a o Deus. Espírito Amém. Santo desce e Amém. Deus fala audivelmente. Amém. Então, Glória a Deus. A vontade de Deus pra gente na universidade é que a gente, como o Stephanie falou também, que a gente leve assim uma carrada de gente com a gente pro céu. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu Quero creio que agradecer isso vai. a vocês, gente, que vieram. Muito obrigado. Atenderam ao convite. Para nós é uma honra tê-los aqui conosco. Quero agradecer a você que está conosco até agora. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua paciência de estar conosco até esse horário. E te convidar a estar conosco na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Quarta-feira, 21 horas, estaremos aqui para mais um podcast do Stanislau. Que Deus te abençoe. Agora, antes de encerrar, queria convidar o irmão João para fazer uma oração agradecendo a Deus por esse 11º episódio do podcast. Amém. Pois não. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, Amém. Pai querido, estamos na tua presença neste momento, te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concedeu. Estamos aqui, Senhor, entre amigos, entre irmãos, falando a teu respeito, Senhor, testificando a respeito da tua causa. Veja, Deus, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que a tua palavra produza frutos em seu coração, Jesus. Abençoa este trabalho de podcast,
que alcance vidas, Senhor, que necessitam escutar este conteúdo, que através, Deus, deste podcast, vidas sejam transformadas, que tu consigas, Senhor, alcançar pessoas que necessitam ouvir aquilo que eventualmente está sendo falado aqui, Senhor. Em teu nome, ajude a cada um, Deus, especialmente, Senhor, os jovens que estão nas universidades neste momento, que eventualmente estão passando por conflitos a respeito de sua fé, que estão pensando em esmorecer, te abandonar. Vai lá, Senhor, em seus corações, que o teu Santo Espírito os resgate e mostre a eles que é possível que eles sejam testemunhas, mesmo nos campos mais adversos, da estratégia, Senhor, ajuda. É isso que nós te pedimos com a certeza de receber, meu Deus, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Amém.